Bom dia, estamos no dia 30 de agosto de 2025. Essa mensagem de hoje, né, em especial, gostaria de trazer para quem desejar, né, em especial, né, se porventura tenha, né, alguma pessoa que assista que ainda não aceitou Jesus ou que está no início da caminhada, né, ela é uma mensagem especial para você também, tá bom? Então, o que eu queria dizer é que alguém pode perguntar: por que não tem um passarinho no seu ombro? Esse passarinho aqui é um pet nosso, já tem mais de 2 anos e a gente se alegra muito por tê-lo aqui conosco. Eu acabei levando ele para casa dos meus pais, né, onde eu fiz o último culto, né, presencial. E ele estava com medo, né, dava para ver, ele estava inquieto e tudo mais. Então, após terminar o culto, né, ele acabou indo para um local que é aberto, né, o telhado dos meus pais, né, para uma ventilação. Ele acabou fugindo, né. Eu ainda subi no telhado, fiz algumas coisas nesse sentido, mas a gente não resgatou no mesmo dia. Né, tava nas mãos de Deus, né, tinha muito gatos na rua. Eu vi aves grandes também fazendo barulho, né, com receio de ser gaviões, né. Mas Deus guardou mais uma vez. Senhor Jesus, ele derramou da misericórdia dele sobre nós. E no outro dia, um homem usado por Deus, né, a gente crê dessa forma, que levou esse pássaro para um local que vende rações, né, Hernandes Rações, e minha esposa, né, ela acabou divulgando em grupos, né, a perda desse pet, né, para quem entrasse em contato. E uma moça ligou, uma moça ligou para ela e disse que estava lá em Hernandes, né, e graças a Deus no outro dia nós recuperamos ele à noite e só temos a glorificar e agradecer ao nosso Senhor Jesus. É isso, vamos para a mensagem de hoje, né, o mais importante é a Bíblia. Então eu acabei relatando o que de fato aconteceu e gostaria de dizer que na mensagem de hoje, né, em especial, eu vou falar sobre algo que na literatura do mundo, né, até aqui no Brasil nós temos um livro chamado Morte e Vida Severina. São conteúdos que são dados para os jovens, né, nos seus colégios, né, para conhecer um pouco dos autores daqui. Mas o que eu tenho para dizer hoje é a morte e vida verdadeira, né, a vida verdadeira com o nosso Senhor Jesus. Então, vou começar com o livro de Gálatas, né, a carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 1 a 16. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, olha só, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, para as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou para a graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação de homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Eu já falei em várias mensagens, né, anteriores, que qualquer pessoa que escutar uma pregação minha deve se ater à Bíblia. Tanto é que eu me intitulo Eco da Palavra de Deus, para ressoar o que está escrito na Bíblia. Então o que eu quero dizer com isso é que não nos apeguemos a nada ensinado por homens que seja contrário ao ensino do Evangelho. Porque, por mais que a gente veja, às vezes até critica, olha, existiam os fariseus e os mestres da lei naquela época. Hoje, lamentavelmente, existem fariseus e mestres da lei entre os gentios? Sim. Se porventura são criadas religiosidades, métodos e questões, né, para a obediência da congregação em desacordo com a Bíblia, ou não sendo o ensinamento de Jesus, então é semelhante ao que os fariseus e mestres da lei faziam, que inclusive se escandalizaram com o Filho de Deus, que realizou curas, milagres, trouxe a mensagem do Pai, né, e fez a vontade do Pai aqui na terra. Não obstante disso, queriam matá-lo.
desde muito tempo, pela raiva, pelo ódio, já queriam matá-lo, então já realizavam homicídios nos seus próprios corações. Pode ser que alguém tenha raiva porque eu estou pregando o evangelho exatamente como o evangelho é, ou não estou pregando da forma como alguma religiosidade imposta em algum local não seja da mesma forma. Pode ser, pode, mas o que pode ser feito? Que cada um busque pregar o evangelho de acordo com como ele está escrito, né, e segui-lo como a Bíblia diz. Então, eu não estou aqui para agradar homens, né, mas eu estou aqui para agradar o Senhor Deus, o Senhor Jesus. Então, vou continuar assim, né, com a graça de Jesus até o final da minha vida. Então, vamos adiante. Ou até que Jesus volte, né, se ele porventura voltar, né, durante esse período, né. Vamos adiante. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, viu? Então, se eu sei que o evangelho anunciado por Paulo, anunciado pelos apóstolos, anunciado por Jesus, não é de origem humana, então eu não vou trocar o que está escrito no evangelho por alguma teoria humana em desacordo ao que está escrito no evangelho. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus de minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou, revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Então Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, e não consultei pessoa alguma. Por quê? Porque foi o próprio Deus que usou Paulo, né, como instrumento dele aqui na terra para trazer o evangelho da salvação a nós que não somos judeus, né, que somos o povo que Deus também, né, derramou do amor dele, da graça dele sobre nós. Colossenses capítulo 1, versículo 9 a 23. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Em Romanos capítulo 4, versículos 23 a 25, as palavras "lhe foi creditado" não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Estamos falando da justiça de Deus. Estamos falando que o nosso Senhor Jesus ele foi entregue à morte
De fato, ele morreu na cruz. Ele foi entregue à morte. E o que aconteceu? Jesus venceu a morte. Ele tem a chave da morte. Quando falamos que alguém tem a chave de algo, é porque ela tem domínio, controle e é dono daquilo para fazer o que bem entender em relação àquilo. Por exemplo, se eu tenho a chave de um apartamento, eu tenho a possibilidade de entrar no apartamento, sair do apartamento. Agora, do ponto de vista do nosso Senhor Jesus, ele morreu uma vez, foi vivificado pelo Espírito de Deus e ele não morre mais. Ele vive e reina eternamente. Isso vamos falar aqui também nessa mensagem. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 2, por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 48, ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Então vem uma indagação minha, sua, de alguma pessoa. Será que eu estou designado para a vida eterna? Será que estamos designados para a vida eterna? Então isso nós temos que clamar a Deus, nós temos que nos humilhar perante Deus. Porque ao ter sido dito isso, significa que Deus ele já sabe das nossas escolhas e de tudo o que fizemos, tanto para trás desse momento, né, no nosso passado, escolhas que estamos fazendo agora no presente e escolhas que faremos no futuro, né, se o Senhor permitir. Então que nosso presente e nosso futuro seja voltado e alicerçado para fazer a vontade de Deus. Porque eu tenho mais uma mensagem sobre esse assunto, do que Deus é capaz, porque Deus é o Todo-Poderoso e Ele pode todas as coisas. Então, Salmo 139, versículos 1 a 4 e depois o versículo 16. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos Te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Os Teus olhos viram meu embrião, agora o versículo 16. Os Teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Então Deus que tem o controle do passado, do presente e do futuro, Ele já sabe todas as coisas que fazemos ao longo de nossas vidas. Mas nós estamos sujeitos ao tempo e estamos sujeitos aqui durante a vida terrena que temos aqui. Devemos buscá-lo cada vez mais para poder fazermos parte do reino celestial de Deus e estarmos com Ele com vida e abundância por toda a eternidade. Em João capítulo 19, versículos 28 a 30. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam em uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopro e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. O termo em grego, está consumado, ele é tetelestai, né, que também significa está tudo pago. A inscrição da dívida que estava sobre nós, ela foi paga. Então, isso para aqueles que estão no livro da vida. Como eu já disse, né, Deus sabe, né, do presente, do futuro, do passado de cada um de nós. Né? Deus é fiel e justo, Ele joga no mar do esquecimento, né, os pecados que cometemos quando nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o que eu quero dizer é que Jesus ele paga a dívida do pecado. Uma dívida que era impossível qualquer um de nós pagar, Jesus ele pagou naquela cruz quando ele morreu por nós. Então, quando eu digo isso, que é impossível para nós, é porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, se algum de vocês não aceitou Jesus, minha recomendação vai ser a melhor escolha da sua vida. Se porventura tem alguma vergonha de algum tempo presencial, pode mandar mensagem no privado, eu posso orar por você, podemos conversar sobre a Bíblia. E antes de tudo, eu quero te dizer, Jesus, ele ama aqueles que têm um quebrantamento
do próprio coração, quebrantamento de que entende que é pecador e que precisa dele para poder viver aqui na terra e ter uma vida em abundância. Não se esqueçam, Jesus ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Nele há toda plenitude, nele há toda solução de qualquer problema ou tribulação. Então confiemos nele e entreguemos nossas vidas a ele. Em Romanos capítulo 6, versículos 8 a 10. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Então, como eu falei no versículo anterior, versículo 9, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. O nosso Senhor Jesus, ele venceu a morte. E agora, para finalizar, a mensagem de hoje, em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: feliz aquele que lê as palavras dessa profecia. O que lê é muitas vezes um simples eco que está ressoando a palavra de Deus. E eu sou feliz por fazer isso. E o que diz mais nesse mesmo versículo, em Apocalipse capítulo 1, versículo 3? E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. E isso também vale para mim, vale para você. Então nós somos felizes se ouvimos a palavra de Deus e aguardamos, e guardamos o que nela está escrito. Porque o tempo está próximo. Então o versículo 18 diz o seguinte: sou aquele que vive. São palavras do nosso Senhor Jesus. Ele enviou um anjo, para ser o mensageiro da palavra dele, para o apóstolo João, e o anjo, falando as palavras do nosso Senhor Jesus, disse: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Ele tem as chaves da morte e do reino dos mortos. Ele tem a chave da morte e tem todas as chaves que Deus Pai concedeu a ele, porque nosso Senhor Jesus é o Todo-Poderoso. Ele é capaz de levar um simples, um pobre pecador para o reino eterno dele, o reino celestial, onde poderemos estar com o Santo dos Santos, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Deus abençoe todos, fiquem com Deus e desejo a vocês um ótimo final de semana.